Eu fiz um CD meio caseiro pra gente ver a música, como ela é uma abertura de portas, né? O senhor pode usar ela como um carro-chefe pra fazer muita coisa. Sim. Eu fiz, assim, um CD caseiro, chamava Fogo Consumidor a banda, chamava Mais Um Momento. Na época, no extinto MySpace, eu subi esse álbum, uma pessoa na Alemanha acabou ouvindo, ela lembrou que tinha passado em Ribeirão Preto, ela entrou em contato, ela mobilizou uma agenda pra gente estar foi em 2010, na época, fazer uma turnê de 25 dias na Europa. Que legal. E disso foi abrindo portas. Eu retornei em 2011 com uma agência chamada Promicon. É como se fosse a MTV Gospel na Alemanha. A gente fez de norte a sul com uma estrutura de cinema. Olha. Eu me lembro que até o Ivan, que era o empresário da Oficina G3 na época, ele me perguntou, falou, cara, como que você conseguiu fazer isso? Bem-vindo ao Altos Papos Podcast. Aqui você encontra os melhores papos. Hoje, mais um super papo que a gente vai bater aqui. Então, bem-vindo por você estar aqui com a gente. Seja bem-vindo. Já se inscreve no canal. Eu sou a Viviane Bianchi e estou aqui com... Pastor Samuel da Cunha. Você tá bem, Vivi? Tô, né? Falei muito bem. Rápido? Assim? Não, tá tudo bem. Tudo certo. Não, só tô perguntando. Tá bem, tranquilo. Tanto tempo que eu não vejo. Pois é verdade. A gente nem oi não fala direito, né? Faz tempo que não se vê. Aí tá. Não, mas com certeza o papo de hoje vai ser demais. Nós temos um convidado muito especial aqui. É uma história linda, viu? Para compartilhar com a gente. Mas antes da gente introduzir o nosso convidado, já quero pedir para você deixar o seu like. Se você não gostar, faz o quê? Depois você tira o like, mas coloca, já dá o like agora. Por quê? Like. Depois a gente esquece de pedir, você vai esquecer de deixar seu like e ajuda muito. Não custa nada, não cai seu dedinho. Vai lá, aperta o like aí já e continua com a gente no papo de hoje. Isso mesmo, aproveita, se inscreve aqui no Altos Papos Podcast e compartilha, dá essa moral pra gente, compartilha só com todo mundo, tá bom? Combinado? Então, vamos agora introduzir o nosso convidado, esse convidado de honra que está com a gente aqui hoje. Pela primeira vez no Altos Papos Podcast, mas já esteve comigo em outros momentos. Gladstone, seja bem-vindo, cara. Uma honra te receber aqui, viu? Ô, pastor Vivi, muito obrigado pelo convite. Bem-vindo. Gino, obrigado. É um privilégio estar aqui com vocês. Não, o privilégio é nosso, né? De saber, você tem a agenda corrida, muita coisa. Artista fazendo. É assim, né? Também. Né? Mas você parou esse tempo para estar aqui com a gente. Vamos conversar, vamos bater papo, né? A gente sabe um pouquinho da tua história, mas a nossa audiência quer saber detalhes dessa história, né? E eu queria, assim, dar a você já a oportunidade de compartilhar um pouquinho com a gente, né? Essa história de ser músico aí, começou quando esse negócio, mano? Ó, pastor, é livre e espontânea pressão. O pai falou, você vai tocar na igreja. É assim, mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Eu tentei escapar. O meu irmão, ele fazia aula de piano e eu me lembro que meu pai chegava do trabalho e queria que meu irmão tocasse o que ele tinha aprendido na aula. E eu vendo aquilo, eu falei, não vou mexer com isso, porque a hora que meu pai chegar eu posso ir pro videogame, fazer outra coisa. Mas jogar bola. Não teve jeito. Meu pai começou um grupo de estudo bíblico na garagem, na rua onde a gente morava, e me ensinou 3 notas. Comecei a ter que fazer. Eu falei, é tão ruim que ninguém vai chamar de novo. Mas aí não tinha outro. Acabou ficando ali. O pessoal que tava no tom, eu tava no jerry, mas tava tudo certo ali tocando. Mas é interessante essa questão da igreja, né, cara? A igreja tem muito disso, né? Eu tenho um amigo, pastor Jorge Guarnieri, um abraço para você. Ele é lá de Morro Agudo, né? E na nossa juventude também não tinha o pessoal para tocar. E ele aprendeu a fazer uma nota. Aí a gente brincava que ele era o levita de uma nota só, entendeu? Pastor, você lembra? Entregou. Depois você confirma aí no comentário aí, né? Mas era um barato porque a gente ia cantando e ele ficava só naquela nota. Então é assim que começa as igrejas. Cada um faz o que sabe, né? Essa aqui é igual aqui na União Church, que você chegou já tinha... músicos profissionais, já tinha né? tudo. Não era assim, não. Não, muitas igrejas começam assim, né, Glad? É verdade. Na limitação do instrumento, do músico, ou tudo junto, né?
Então foi assim, e assim, de repente, naquele momento, dessa forma. E depois, foi mudando? Como é que é? Ó, pastor, até pegando um gancho nisso, até para quem estiver nos assistindo, a importância de introduzir, né, a criança, vamos dizer assim, o adolescente na música, é porque há muita simplicidade. Agora imagina só, talvez um adulto ir num estudo bíblico com um violão e fazer uma ou duas, três notas ali, teria mais dificuldade, né? Talvez o olhar das pessoas olhando isso vai dizer, poxa, o rapaz deveria ter estudado mais. Mas quando é um adolescente, uma criança ali, é bonito, né? Pô, olha que bonitinho, ele tá fazendo. Tá fazendo tudo errado, mas ele tá lindo. Tá legal. Exatamente. Então, quem está nos assistindo, né? Se tem o sonho de ver os filhos, né, adorando ao Senhor, comece cedo, porque tem esse coração disposto, né? Mais disponibilidade. A gente na correria, como é que faz para ficar estudando, fazendo tudo? E foi assim, pastor. Posteriormente, eu comecei a fazer alguns cultos de jovens, adolescentes na igreja. Eu me lembro que em algumas ocasiões, até o líder, né? A líder dos adolescentes falava, poxa, tá bom, já deu, né? Vamos só as vozes agora. Mas é assim mesmo. Eu acho que quando o ministro de louvor fala agora só a igreja, eu acho que é porque tá meio ruim. Pode ser, viu? Pode ser. Vocês, Só a igreja. Pra ver se melhora, né? Mas foi assim, pastor. Que bacana, cara. Você sabe que quem vê o Glad assim, desse jeitinho dele, assim, ele me surpreendeu, né? Porque conversando com ele, olha, o cara tranquilão, e boa, de repente ele abre voz e você fala, não, é o mesmo. Eu tava lá do outro lado, eu tava ouvindo. Eu tava já ouvindo uma aquecida aqui. Você falou, já tava ouvindo. Que drive é esse, um quarteirão quase de distância, eu tava ouvindo o aquecimento vocal, a potência, né? Muito legal isso, porque, assim, a tua personalidade parece que é dessa pessoa um pouco mais tímida e tal, né? Mas a música, ela te lança, né, cara? A música, ela acaba sendo quase que um teatro, né? Ela é arte também. Então, a questão... Muitas pessoas, às vezes, me perguntam, poxa, quando você canta, tem alguma coisa diferente? Eu já ouvi muito isso e eu sempre revelo o segredo. A questão é a interpretação, é saber para quem você está fazendo. Porque muitas vezes, quando a gente... Principalmente, obviamente, né, na igreja, nós estamos só balbuciando palavras. Agora, quando a gente começa a interpretar, por exemplo, o Senhor é bom, não é só uma frase. Quando a gente canta com a sensibilidade, dizendo o Senhor é bom, é diferente. Então, às vezes, esse diferente, as pessoas conseguem notar que é a interpretação, é entender o que está sendo feito. Então, por exemplo, mesma coisa de cantar rock, o senhor já me viu cantando. Como que eu vou cantar um rock sem interpretar? Porque o rock, ele tem essa questão do confronto, da mensagem, de mostrar, né? Moisés, né? Deixa o meu povo ir. Você não tá... Por favor, Faraó, por obséquio, você deixaria, né? Então, assim, a atitude de você interpretar, a mesma coisa uma pregação, né? O pastor, ele tem que trazer aquela interpretação. Se ele pregar como fosse um robô, fica uma IA, né? O Senhor Jesus, naquele momento, tá lendo um TP. Então, é mais por isso também. No caso, você citou a pregação, é interessante isso, né? Porque a pregação, ela é totalmente diferenciada de um discurso, de uma palestra, né? Porque realmente tem aquele momento onde o pastor, ele precisa encarnar a mensagem, né? É uma mensagem viva, né? Exatamente. Que nós estamos pregando. E na música você começou assim, a ter esse entendimento na adolescência já, demorou um pouquinho, esse gosto pelo rock, que eu sei. Eu sei que você gosta do rock and roll. E começou também com a pressão ali, mas aí depois você continuou, porque gostou, né? Sim. Quando que veio essa falar, poxa, gostei disso, eu quero seguir aqui. Olha, eu estudava no Mouzinho e, por incrível que pareça, o produtor do álbum da Lisa, né, que nós vamos falar depois, ele se chama Juninho Tamburus. Ele é o guitarrista do Rio Negro e Solimões. Ele estudava numa classe um ano acima. E ele, desde sempre, assim, estudou demais. E eu, nessa minha limitação de 3, 4 notas ali, e eu descobri que ele morava próximo a mim. Então, ali foi meio que o unir o útil ao agradável. Então, eu saía da escola bíblica, num domingo, eu já ia para casa dele, e eu fazia aula com ele. Eu fiz 6 meses de aula. Tudo que eu aprendi, basicamente, de violão, guitarra, foi nesse período. E, posteriormente, quando algo começa a dar certo, você vai animando, né? Acho que em todas as áreas. Então, poxa, e é inevitável, a mesma coisa um esporte. Se você pratica, se você é determinado, mesmo que aquilo para você ainda está soando ainda limitado, mas aquilo vai começando a ter uma função motora.
E vai ficando mais fácil, vai pegando gosto, é meio natural. Às vezes vai demonstrando algum talento também, né? Com a bola, enfim, né? Você, no caso, com a música, né? Vai dando a facilidade, você vai vendo, poxa, eu não consigo muito fazer isso, mas isso aqui eu consigo, vou me dedicar mais. E foi tendo a necessidade também na igreja de cantar. Eu fui começar a cantar, acho que aos 16 anos mais ou menos, né? Então já vinha do violão, um pouco da guitarra. Então comecei a cantar. E eu fui presenteado da minha mãe, trabalhou na extinta Livraria Cristã Unida. Puxa, então, aqui em Ribeirão, aqui? Ribeirão, tá. do Daniel Rodrigues, do seu Eurípides. Então, era um ponto cristão. Então, eles traziam muitos eventos. E, assim, por eu estar nesse ambiente, aprendendo, foi tudo na mesma fase, vendo, poxa, eu lembro quando veio o Kadosh. Era algo que tinha, mesmo eu criança, mas não tinha algo assim, talvez melhor no Brasil. Eles estavam ali, eu vendo o rapaz tocando, cantando. Então aquilo, por isso que é bacana sempre envolver, né, os filhos, as crianças, porque isso acaba trazendo inspiração. Então foi só 6 meses de aula. Isso do violão com o Juninho Tamburus. Não é assim, não. Não é essa boquinha com 6 meses. Mas é o dom, gente. É o dom. Acho que com 6 meses. Depois foi desenvolvendo, né? Sim, mas vai treinando. Senão a pessoa tá assistindo e fala, onde é que é esse método? Meses, eu quero ir lá, né? É igual a Nádia. Teve uma personal aqui e ela falou, aonde que faz crochê e cria bíceps que eu quero fazer? Que fala, não, com esse com as bombas, né? Você ganha músculo fazendo crochê. Ela falou, eu quero fazer crochê e ganhar músculo. Então não é 6 meses, né, Gladys? 6 meses com tamburus. Você acredita que eu uso essa frase pra muita gente? Fala assim, faça 6 meses de aula. Se dedicando. Tá. E depois você me fala o resultado. Já começa a andar, já. A maioria não para. Porque você faz 2, 3 meses de aula, é igual academia. Você faz 2 meses, 3 meses ali, você vai... É possível que você pare. Mas depois dos 6 meses é mais difícil. O segredo é 6 meses. Eu não falo pra muita gente isso. Já começa a ter um certo efeito. Eu tô fazendo há 3 anos, não vi efeito ainda na não? academia. Não. Mas se não tivesse lá, ia ser pior. Com certeza. Então, amor, vou continuar. Continua incentivando. Continua incentivando. Raquel é que me impressiona. Mas é interessante, né, o que você falou do Kadosh, enfim. Acho que eu tô ficando velho, né? Porque ele falou, eu era criança, vi o Kadosh. Eu já estava casado quando eu vi o Kadosh. Casou novo. Casou novo. Mas, enfim, é interessante porque teve também, né, uma mudança na música da igreja em si, né? No sentido, assim, até do próprio estilo, o ritmo, rock and roll, coisas que não existiam, né, Gladys? Você pegou bem essa fase onde isso estava surgindo também. Dava uma encantada, né? Ver um Cats Barneia, ver uma oficina, enfim, não? Eu me lembro quando meu pai, ele era líder de jovens na Batista. E ele foi um dos líderes que trouxe o Cats Barneia. E a gente vinha de uma batista tradicional. Eu me lembro até hoje, eu criança, essa imagem nunca mais saiu da minha cabeça, que era um cara gritando para todo mundo no teatro de arena que Jesus é a salvação. Sim. Com um óculos escuro, um lenço rosa no pescoço, regata branca e uma guitarra. Isso para uma igreja tradicional... Era loucura, né? Era banco. Que doido. E a gente olhando aqui, falou, gente, a gente não faz o que esse louco tá fazendo. E era o Brother Simeon ali no teatro de arena gritando que Jesus vai te salvar. Então, assim, foi um momento muito bacana que quem vivenciou essa transição pôde pegar o que era bom disso, né? E o surgimento de muitas coisas, bandas que a gente vê que são as que perduram. Por exemplo, o que veio depois de Oficina G3, né? Não teve, e foi daquela época, né? Nesse estilo, né? E manter também num nível... Sim. Alto, porque, querendo ou não, o nível, a régua foi subindo, né, também na igreja, né? Sim. Talvez hoje o menino de 3 notas não tocaria lá na célula da igreja, não é, cara? Porque olha, também deram uma subida na régua também, controversas, porque tem... assim, é um momento até brincadeira, óbvio, mas a questão do worship, dizem que é 3 notas só. Se você sabe as 3 notas, você vai fazer praticamente todo o repertório. Já tava bom, já desde que começou, já O pessoal do worship não fica bravo com a gente. Porque nós, músicos, a gente sempre cita o worship, mas é só uma referência. Não fiquem bravos. Uma brincadeira com um pouquinho de verdade. Mas assim, realmente é interessante isso, né? Porque alguns estilos não vão também requerer muito ali, né, dessa questão musical, mas outros estilos musicais, com certeza, né? Vai precisar que a pessoa tenha um nível, né?
mais alto no que diz respeito à harmonia, enfim, né? Sim. Senão a coisa não anda, não fica bom também, né? Sim, pastor. Por exemplo, eu morei 7, 8 anos em São Carlos. E quando eu cheguei, eu estive na igreja do Nazareno, do pastor Nivaldo lá. E eles utilizavam muito a black music. E para mim era uma atmosfera que eu não tinha feito parte ainda. Tá. E um dia eu fui escalado fazer o contrabaixo em uma música do Abraham Laboriel, com Ron Kennedy. Eu lembro dele. É surreal. Eu me lembro que eu coloquei esparadrapo nos dedos para conseguir tirar, porque tanta repetição, tava dando tudo bolha. E a gente vê que a música, nesse sentido, hoje é difícil ter igrejas, né? Porque o preço é muito alto para fazer Sem corretamente, né, pastor? Assim, a gente fala, né, que um Abraham Laboriel, né, um cara que realmente toca secularmente ainda, enfim, né? Mas assim, naquele momento estava servindo a igreja de uma maneira diferenciada com o ministério do Ron Kennedy. E a gente percebia assim um nível, né, altíssimo. De dedicação. E é lógico que para chegar nesse nível você tem que se dedicar, tem que estudar muito, né? Mas eu percebo assim que houve uma grande evolução na igreja nessa questão de tocar bem, de fazer bem feito. Você tem esse entendimento também? Pastor, eu vejo a minha visão é mais pela questão talvez de infraestrutura também. Antigamente a gente não dispunha, por exemplo, a questão de iluminação, mesa de som digital, retorno de ponto. Então, equipamentos hoje, por exemplo, eu me lembro que para eu ver uma guitarra, uma Gibson numa igreja, demorou muito tempo, era mais complicado. Então, talvez essa dificuldade da época inibia muitas pessoas a questão de estar estudando. Porque antigamente, acho que o pessoal que é mais old school vai lembrar das Watsons. Era uma Watson que ligava ali a igreja inteira. A Vivi não tá lembrando muito disso. Não sabe. Ela converteu mais recente. Mais recente, né? Você chegou a coisa... A estrada já estava bem asfaltada, pavimentada, mas né? ainda não era tudo isso que é hoje, não. Quando eu vim... Não tinha também. Luz, não tinha as caixas grandes lá na Onion. Não tinha luz? Não tinha essas luzes aí coloridas. Tanto que quando eu vim, era bem mais simples. E aí, o dia que meu marido veio a primeira vez, foi um dia que o pastor estava voltando dos Estados Unidos, que ele ficou um mês lá fora e voltou. E aí, o coral cantou, todo mundo de preto, aquela roupa de festa, assim, roupa de gala. Aí, colocaram luzes. Aí eu falei, gente, no meu primeiro dia não era assim. Eu tô sentindo Mas era pra encantar o Serginho. Eu falei pra ele, não é assim todo dia, não. Você falou pra ele. Foi só pra você vir hoje. Eu falei, é porque o pastor tá voltando, isso aqui não é pra você, não. Mas melhorou muito a estrutura mesmo, né? A gente vê, isso faz... É quase 10 anos já que eu tô na igreja. Eu vejo também assim, né? Eu peguei uma fase como músico, onde no Brasil você não podia importar nada. Né? Tudo que chegaria caro, aqui, né? Chegaria via contrabando. Não tinha assim uma loja que vendesse instrumentos importados. Hoje não, hoje mudou muito também isso, né? Você tem aí as representantes no Brasil de marcas mundialmente famosas, instrumentos com uma qualidade diferenciada. Então, isso também é lógico que viabiliza muito, né, a vida do músico, do cantor, né? Enfim, desse artista, né? Mas eu fico feliz com a evolução da igreja, porque também eu percebo que grandes músicos seculares também foram tendo seus encontros com Jesus e foram agregando a igreja também, né? O Renascer Praise mesmo foi um desses divisores de água, né? De abrir portas para tanta gente boa, né, cara? Sim, a gente conseguiu ver uma estrutura e ver o que era possível ser feito da nossa maneira, por exemplo. Eu não conseguiria talvez colocar um quarteto de metal para poder fazer ali, mas eu conseguiria alguma coisa próxima ali. A gente teve a inclusão, que hoje é mais comum, a questão do virtual sound, os VS. Sim. Então, ou seja, a igreja começou a se preocupar pela excelência, porque também os cultos começaram a ser transmitidos. Então, acaba gerando aquele temor, poxa, não é só o meu grupo que está vendo aqui, precisamos, Pode chegar muita gente. Longe. Vamos procurar fazer um pouco melhor. Então, um fator também divisor foi a questão do conhecimento. Eu me lembro, quando eu fui começar a ter aula de canto, era muito difícil a informação.
Nós tínhamos que procurar. Eu tive, assim, a felicidade de encontrar o Juninho Tamburus para a questão do violão, mas era algo assim, ele nem dava aula, era uma coisa bem próxima. Então, hoje você consegue aprender o que você quiser na internet. E até ficou mais acessível, o preço, né? Porque tem as aulas online, né? Eu me lembro de uma aula que eu precisei fazer de técnica vocal com um professor que a gente fala de alto rendimento. A média de valor costumava ser 1 hora R$150. Então, assim, era algo um pouco puxado. Sim. Hoje você consegue alguma coisa online ou a pessoa te manda pelo WhatsApp. Isso, vamos dizer assim, facilita para todo mundo, né? Se a pessoa tiver a boa vontade, ele cresce, ele avança, né? Bacana. E você falou a questão, por exemplo, de música e composição, né? Você chegou também já a compor, você tem esse veio também artístico na composição, Glad? Sim, uma vez, pastor, eu fiz um CD meio caseiro pra gente ver a música, como ela é uma abertura de portas, né? O Senhor pode usar ela como um carro-chefe para fazer muita coisa. Sim. Eu fiz, assim, um CD caseiro, chamava Fogo Consumidor, a banda, chamava Mais Um Momento. Na época, no extinto MySpace, eu subi esse álbum, uma pessoa na Alemanha acabou ouvindo, ela lembrou que tinha passado em Ribeirão Preto, ela entrou em contato, ela mobilizou uma agenda pra gente estar foi em 2010, na época, fazer uma turnê de 25 dias na Europa. Que legal! E disso foi abrindo portas. Eu retornei em 2011 com uma agência chamada Promicon, como se fosse a MTV Gospel na Alemanha. A gente fez de norte a sul com uma estrutura de cinema. Eu me lembro que até o Ivan, que era o empresário da Oficina G3 na época, ele me perguntou, falou, cara, como que você conseguiu fazer isso? Eu falei, rapaz, Deus, porque Deus abriu essa porta. Se for comparar a qualidade, não tem como comparar. Sim. E a gente está indo fazer algo assim. Então, assim, eu tive experiências em outros países também pela questão musical. Então a gente vê que às vezes ninguém tá vendo, é um negócio que você tá fazendo ali sozinho no seu quarto, mas pro Senhor, e ele vê, né? E é interessante isso, né? Ninguém tá vendo, mas quem precisa ver tá vendo. Tem gente que às vezes tá no trabalho ali e fala, eu não vou fazer o meu melhor, ninguém tá vendo. Falou, Deus tá vendo. Quem tem que ver tá vendo, né? Ele vai encaminhar ali alguma coisa boa. É sempre alguém tá vendo, que é o principal, né? Que é Deus, ele tá vendo. E essas portas foram se abrindo, agregando, e aí vocês foram crescendo como banda. Era a banda Fogo Consumidor. Isso, em 2011, a Promicon, essa agência, eu acabo de chegar no Brasil em 2010, uma agenda que fizemos, assim, pastor, a gente nunca tinha feito algo assim. E eu me lembro que a sensação de você passar 25 dias com homem, né? Com pessoas que você vê de final de semana e você fazer 25 dias, 24 horas, você Virou quer esganar. Família. Quer enforcar em família. Porque, assim, são vamos dizer, formações diferentes, hábitos diferentes. E é gostoso uma semana ali, estamos tocando, estamos fazendo a obra, mas, pastor, aqui dá uns 15, 20 dias. 20 dias. Uma semana já é difícil, viajar então, assim, complicadíssimo. Então, quando eu retorno, eu tava tão cansado, eu me lembro, assim, tão estafado. Eu falei, gente, eu acho que eu nunca mais faço isso, cara. Cansativo, o Senhor me perdoa, mas eu vou ficar aqui no Brasil, é mais tranquilo, eu vou e volto. E assim, na mesma semana, essa agência, eu me lembro que eu tava trabalhando, o telefone tocou e a pessoa falando inglês, até mudar o chip, né? Já sei a conta. Ok, vamos lá. E ele, cara, você saiu aqui num jornal, não sabia até então, e a pessoa foi muito generosa que escreveu sobre a gente uma cidade que a gente esteve e chegou até as mãos desse diretor. E ele, olha, eu quero vocês aqui como que funciona, eu já pago 80% antecipado. Então foi algo assim, impressionante, que não tem como eu passar uma receita de como fazer. Era Deus abrindo portas. Sim. E aí a única exigência tinha que ser um álbum inédito. A gente tinha ido com um álbum caseiro, como eu disse. Né? E aí eu na época eu contratei o Edgar Cabral, que era o guitarrista e um dos produtores da Nívia Soares. Ele estava fazendo o CD do André Valadão, acho que Fé chamava, e o do Cris Duran. Então foi nesse período eu estive com ele. Então a gente fez o CD, que basicamente é o CD que hoje está nas plataformas, né, da Fogo Consumidor, chama Mais Um Momento. E esse foi o álbum que a gente excursionou, né? Quase de norte a sul ali.
na Alemanha. E você estava cantando em inglês e português ou não? Como que era? Pastor, eu montei um repertório híbrido. Tá. Porque como era uma agenda muito organizada, ele já tinha passado pra gente todas as cidades e localidades que a gente iria. Então, por exemplo, teve uma situação que eu acho que eu não sei se eu vou conseguir repetir. A gente tocou não sei como é que chama, catacumba que fala, de uma sepultura, assim, de um castelo. Então tinha os túmulos, assim, e cheio de jovens. Então, como que eu iria cantar alguma coisa congregacional? Precisava fazer alguma coisa que... Tinha que combinar, né? Tinha que fazer algo ali, né? E era bacana isso, porque eu tinha o briefing de onde a gente iria, como fazer. Então, poxa, vocês vão estar numa igreja tal dia. Então, o repertório a gente trazia. Adaptava o repertório para o ambiente. Exatamente. Então, a gente colocava algumas autorais que eles gostavam muito. Eu já preparei as traduções em inglês, português e alemão. Então, a gente foi muito bem preparado, porque eles já tinham nos dado esse briefing antes. Que legal, cara. Assim, uma experiência única, né? Sim. Eu tive uma experiência... A gente teve... A graça do Senhor, né, nos levou até Moçambique, África do Sul. Eu estive na Inglaterra 2 vezes. Em 2019, eu fui contratado por uma igreja da Inglaterra para trazer um workshop de música durante 10 dias lá. Tá. Então, para mim, eu acho que foi uma das melhores experiências, pastor. Porque foi algo assim... muito pensado em um local de capacitação de pessoas, que é algo que eu gosto muito, de compartilhar ali o conhecimento. Sim, né? sim, então, foi uma das experiências assim, incríveis. Eu tive a oportunidade, a honra de levar o meu pai. Então, assim, poxa, ele com certeza passava na cabeça dele, aquele menino de 3 notas, né? Na garagem, né? Então, deu fruto. Olha onde a gente veio parar, né? Não, ele foi o precursor. Ainda bem que ele fez a pressão, né? Não, o cara que mais acreditou. Falou, não, meu filho vai... Livre e espontânea pressão, né? O chinelo do lado ali. Dessas experiências, assim, teve alguma situação para você muito marcante? Porque eu penso assim, né? Não é só a música pela música. É ministério, né? Sim. Eu percebo assim a tua entrega, né? A tua verdade quando você está cantando. Eu já tive a oportunidade, né, de ver e eu percebo isso. Tem muita vida naquilo que você faz. Alguma experiência assim, por exemplo, nessas turnês, de repente, traz uma mensagem para esses jovens, alguma situação? Teve algum desses momentos que de repente te marcou por alguma questão assim? Pastor, foram 2 momentos assim que me marcaram bastante. A primeira foi no Peru. Eu estive em uma igreja. Talvez quem está nos ouvindo, nos assistindo, já tenha tido uma experiência assim. Eu nunca tinha tido uma experiência de uma cidade totalmente sem energia elétrica. E a igreja eram velas que ficavam uma em cada banco. E das pessoas missionárias que estavam comigo falou: olha, repare as irmãs como ficam com os cabelos. Elas estavam segurando cada vela, cada vento. Então, assim, e ali eu levei também um repertório Marcos Witt, que é espanhol, né? Sim, tá. E ali eu fazendo na simplicidade, um violão de nylon, não tinha como levar violão daqui, então peguei um que tinha lá, e as pessoas se emocionando. Eu comecei a perceber, pastor, a gente acaba sendo um pouco nostálgico às vezes, mas na escassez a gente vê uma simplicidade de amor tão genuíno pro Senhor, aquelas pessoas emocionadas ali numa vela, sem equipamento musical. Aquilo representa muito para eles, né, cara? Exato. Tipo assim, não tenho nada, mas o que eu tenho é muito precioso, né? Então... É uma moedinha da viúva. Não é, cara. É uma experiência diferente, assim, né? Eu nunca tinha tido algo assim, pastor, em ver eles não querendo que a gente fosse embora. Poxa, aquela simplicidade. A segunda experiência foi num vilarejo chamado Maforga, em Moçambique. Também era um vilarejo, uma aldeia. Então, assim, as pessoas também não tinham saneamento, não tinha energia elétrica. O pastor, quando me convidou, eu disse para ele que eu gostaria de ir, mas eu queria levar uma estrutura. Eu já tinha tido a experiência do Peru, poderíamos melhorar. Eu falei, poxa, se eu pudesse levar uma banda, uma mesa de som, equipamento de som, bateria. Sim. Mas como vamos pôr isso no meio do mato, né? Falei, olha, como eu gostaria de fazer. E ele idealizou isso, pastor. Em uma aldeia com 300 pessoas, a gente passou 3 dias lá, já estavam no terceiro, não tinha como contar. Porque o barulho, a luz, bateria, guitarra... Começaram a vir. Que doido. Então a gente acabou vivenciando situações assim absurdas. Eu me lembro que eles
tudo, o pouco nosso era muito valioso. E foi como o senhor perguntou, marcante, né? Eles queriam que a gente passasse a parte da tarde conversando. Eles entendem o português de Portugal, né? Tá. Então, tire dúvidas das pessoas. Então, eles perguntavam coisas básicas. Eu me lembro que a gente levou uma mesa de som digital no meio de uma aldeia. Tá. Eu acabo contando muito esse episódio que me marcou demais. E um dos meninos perguntavam, assim, eu acho que ele nem falava, eu tinha que ter um tradutor ali, ele falava o idioma da tribo ali. Ele falou, o que é isso aqui? É um iPad, é tipo um computador. Sabe que é um computador? Não sei. Pô, não é que eu vou explicar. Olha, sabe televisão? Sei. É uma televisão achatada. Né? Aí eu tive... eu me lembro que o pastor usou essa frase. O pastor Eliel Gomes é um senhor de idade, assim, um apóstolo Paulo na África. Centenas de igrejas abertas. É um ancião, assim, formidável. Ele disse assim, Gladys, vocês não sabem o impacto que vocês estão fazendo. Eu catei o iPad, tava a mesa de som ligada, eu pedi pro guitarrista ir tocando, eu deixava eles fazerem o volume na mix do ganho. Tá, vocês vão saber o que é. Agora vai aumentando, só sobe esse negocinho, agora vai baixando. E cada um ia fazendo. O que é aí? Como funciona? Como funciona nem eu sei. Mas funciona. Sim, funciona. Então foram essas duas experiências, pastor, assim, que marcantes, que o senhor proporcionou. Dizem que quem vai pra lá não volta o mesmo mais, né? É complicado. É muito bom você falar isso, porque eu tive a infelicidade de voltar e muitas pessoas me convidou para ir em programas e eu fui com aquele calor. E depois que foram me falar, cara, é bacana você esperar uma semana, 15 dias, porque a descompressão, né? A gente volta assim, se achando tão nada, tão miserável, a gente volta tão revoltado com a igreja no geral. Poxa, essas pessoas existem, elas estão lá, a gente não faz nada. Então, assim, esse calor, por mais que ele é genuíno, mas aí existe a prudência, né? A palavra fala pra gente ter. Sim. Então, algo que se eu fosse repetir, eu faria algo assim. Eu voltaria, esperava um pouquinho, baixar a poeira. Exatamente. Fazer essa descompressão, voltar. A gente muito indignado também com algumas realidades. Todo mundo que vai pra lá fala isso mesmo, que é afetado de uma forma que você nunca mais vai ser o mesmo, né? É verdade. Quando o pessoal reclamar, cara, você já foi pra África. Tem que ir lá, é verdade. Ou pro nosso Nordeste aqui, né? Porque a gente sabe que o Brasil também tem regiões, né? Muito precárias ainda, que requerem ainda muito investimento, né? Sim. Nós temos regiões do Brasil que também não tem energia, né? Nós sabemos disso, mas são experiências assim que nos tornam mais humanos também, né? Porque não é só para o outro, né? É para a gente também. Então, pastor, quando a gente pensa também que um indivíduo proporcionou algo assim, que outro indivíduo é atraído, a gente começa a ver a igreja. O outro indivíduo é atraído. O outro vai fazer a bateria. O outro vai pegar a logística do carro. E aquilo a gente se une e começa a falar do amor de Jesus. É tão poderoso que eu acho que o inferno deve fazer de tudo para a igreja se esquecer disso. Exatamente. E eu me lembro, pastor, para concluir essa história, que quando a gente foi embora, o pastor me chamou e disse, Glad, eu queria contar para vocês. Esteve uma autoridade aqui de Moçambique, ele nos procurou. Ele disse que nem conhecia o vilarejo. Só que pelo barulho, por tudo que aconteceu, ele esteve lá. A gente até colocou num vídeo, né, no YouTube da Fogo Consumidor na época. E ele estava trazendo saneamento para aquela localidade, energia. Que tinha. Eu achei que era só conversa. Até na hora, obviamente não falei, mas eu pensei, nossa, o pastor acredita aí na política. Mas pra mim é surpresa. Quem foi mesmo é um político. Então não acredite nossa, não. Pastor. Não falei nada, eu pensei. Falei, esse senhor tem misericórdia, tá acreditando no rapaz, né? Mas aí eu entrei em contato depois, eles tinham dito que de fato eles estavam trazendo ali o saneamento, energia elétrica. Cara. Então a gente vê a igreja, olha o poder que a igreja tem. Sim, de fato, as portas do inferno não prevalecem, cara. Amém. Na verdade, as portas realmente vão se abrindo, né? Mas é necessário alguém que tenha disposição também de romper, né? Porque talvez uma outra pessoa, poxa, aí na África, numa aldeia, não, eu queria ir no estádio. Do bolso ainda, né? Para o investimento, trocar as férias com a família para poder ir. Mas você vê que extraordinário, né? Ô, Glad, eu queria tocar num assunto que aí você fica muito à vontade também para compartilhar com a nossa audiência. Vocês têm uma história linda como família, né? Mas também passaram grandes desafios, assim como todas as famílias passam, né? E eu queria que você contasse um pouquinho, assim, da tua história como família, né? Como você conheceu sua esposa e como a família foi se desenvolvendo também. Até isso tem uma relação muito grande com a música também, é isso? Sim.
Vocês devem conhecer, né? O pastor Jefferson da comunidade metodista de Brodowski. Sim. E ele é um cara, assim, sensacional por missões. Ele envolve muitas pessoas. E ele ainda faz o congresso de carnaval envolvendo muitas igrejas. Hoje não tantas igrejas, mas antigamente vinha a igreja da região toda lá. O Brodowski era point um evento, ali, um point, né? E eu me lembro que uma das minhas intenções, assim, de ter topado a viagem de 2010 para a Alemanha foi porque eu me sentia tão devedor dos missionários que vinham sul-africanos, né? O pastor Jefferson trazia. Sim. E na grande maioria descendentes de alemães. Então eu pude conversar na época, treinar inglês com eles, né? Na minha adolescência. E todos eles, vim da Alemanha, minha família é da Alemanha. Então quando houve o convite de 2010, eu falei, poxa, eu vou pagar minha dívida que esses caras tanto nos abençoaram, né? E foi num desses congressos que eu conheci a minha esposa, a Francine, né? Nesse ambiente. Eu costumo brincar assim com alguns jovens, né? Que falam, poxa, tá tão difícil arrumar uma pessoa. Onde está procurando? Poxa, está nos congressos, mas a igreja eventos, tem que fazer mais congressos, né, também, né? Sim, também. Na verdade, os acampamentos, né? A gente fazia os acampamentos também. Sabe o que eu noto, pastor? A maioria são pessoas domingueiros que vêm aos domingos, não vêm em escola bíblica, não vêm em culto de semana. Poxa, a probabilidade de você encontrar uma pessoa que talvez não tenha a mesma mentalidade que você procura, né? Porque é bem provável que, né? Então, ou seja, a minha esposa, a Fran, um beijo para ela. Incrível, sensacional. Mas assim, a misericórdia do Senhor fez com que nós nos encontrássemos nos mesmos propósitos, né? Estamos ali num retiro e ali eu pude conhecê-la. A gente se casou em 2012. Em 2019 veio a minha primeira filhinha, Laís, né? Uma gracinha, um beijo para ela também. Laís é cantora, canta o dia inteiro. Laís tá com quantos anos? 5 aninhos. Já tá com 5, já. Olha que lindo. E a sua esposa canta também ou não? Não canta. Ela hoje ela acaba desenvolvendo um pouquinho mais, tem que treinar Lalá, mas poxa, antigamente ela tinha assim, nem o Lalá. Nossa. Mas hoje ela acaba balbuciando algumas coisinhas afinadas, que é difícil, às vezes ela falava alguma coisa desafinada, não, amor, tenta fazer assim. E você sabe que música é assim, percebe tudo. Percebe tudo. Ela melhorou bastante, é brincadeira. O dom dela é outro. Fica entregando ela no podcast aí. E ela lá é assim, desde novinha, sempre cantando o dia todo. Então ela gosta de tocar o teclado, ela sabe já identificar as notas, já tem uma facilidade, uma predisposição, né? E no ano de 2022, né, a gente foi presenteado com a vida da Lisa. E foi no momento, pastor, que nós estávamos programando ir para os Estados Unidos. Eu estava vindo de São Carlos, minha ideia era sair de São Carlos e ir para os Estados Unidos, estudar no CFNI ali por 2 anos. Eram os meus planos, né? Sim. Não eram os planos do Senhor. E ali em oração eu quis passar um período com o meu pai. Eu já estava 8 anos fora. Eu tive que ir para São Carlos. Quando nós nos casamos, a minha esposa tinha bolsa integral de farmácia. Então não compensava ela vir para Ribeirão. Então a gente acabou ficando um período que era só para ela se formar, acabou se estendendo. Então, a minha ideia era ir direto. Acabei passando 2 anos servindo junto com meu pai, ajudando na infraestrutura da igreja. E aí, no mês que era para a gente estar pegando os vistos de estudante, a gente estava numa reunião na igreja e acabou tendo um assalto. A minha esposa estava lá também e aquilo mexeu muito com a gente, de revólver na cabeça. Puxa, olha. Minha esposa grávida. E foi uma situação assim tão diferente que do plano que eu tinha arquitetado. Sim. Então, a gente até brinca, né? A gente estava num momento tão assim de entrega ao Senhor, de buscar o que o Senhor queria. E a forma que a gente achava que Ele ia trazer uma resposta foi muito diferente, foi sempre muito impactante. Meses mais tarde, a gente desiste da questão Estados Unidos. A minha esposa está num congresso de mulheres, ela tem um pequeno sangramento. Então, ou seja, a gente sempre fazendo a obra e de alguma forma o diabo tentando retalhar. Sim. E a Lisa, ela nasceu no dia 22 de março de 2022, é totalmente normal, só que com 3 meses nós começamos a notar uma hipotonia muscular. Por nós temos já o parâmetro da Laís, ela não erguia mais da cama, não tinha mais as forças dos membros. E a partir disso começamos uma investigação sem precedentes. A gente praticamente esgotou nossos recursos financeiros procurando o que poderia ser e ninguém encontrava. Fomos um dos melhores especialistas, até que a gente conseguiu um neuro muito renomado e ele sugeriu nós fazemos um mapeamento genético, um exame muito caro. E nesse mapeamento deu uma síndrome chamada GM1 tipo 1, algo raríssimo. Para ter uma ideia, acredito que no Brasil
tem uns 6 casos registrados. Olha aí. Muito raro, onde a expectativa de vida era 3 anos e a criança ela vai perdendo a questão onde tem mais atividade celular, ela vai perdendo a questão motora, então, visão, o cérebro, medula, né? Vai comprometendo o desenvolvimento da criança, é isso? Vai atrofiando. O que já desenvolveu e ainda começa a atrofiar. Sim. Então a Lisa ela acabou tendo um desenvolvimento até mais ou menos 1 aninho. E a partir disso, a gente começou a ir para... Em Porto Alegre tinha uma base de estudos, né, pioneira sobre essa questão genética. Íamos para Porto Alegre. E foi assim, pastor, um período que não foi só a perda da Lisa. Nós perdíamos a Lisa um pouquinho por dia. Então, eu costumo dizer que a gente aprendeu o que é fé ali. Sim. Porque é muito fácil a gente ter fé quando algo concorda com o que a gente quer. Sim. Então, por exemplo, eu tenho fé que isso vai acontecer, eu tenho fé que eu vou trocar o meu carro, eu tenho fé que isso... Agora, quando algo confronta naquilo que mais dói, porque é inegável que é a maior dor que um ser humano pode suportar. Não existe dor maior que isso. Sim. E você ainda ir perdendo gradativamente, e a gente no exercício de fé, quando aquele texto que fala que sem fé é impossível agradar a Deus, ele tem um significado diferente para minha esposa e para mim. Porque apesar do que aconteceu com a gente permanece no Senhor. Amém. Então, assim, como poderíamos agradar ao Senhor? É na fé. É dessa maneira, Senhor, apesar de tudo, nós continuamos aqui. E, pastor, a gente fez tudo o que podia. Eu me lembro que estava tendo um avivalista em São Paulo, uma das pessoas que a gente acompanha aqui, questão do dom de cura, que, poxa, cegos que não tinha olho brota. Sim, assim, sim. As situações... Eu lembro que eu peguei o carro num desespero, eu fui para lá, consegui um contato de uma pessoa que teria o contato da esposa. Ele orou pela Lisa. Eu cheguei a fazer 40 dias de jejum. Pastor, tudo o que imaginar. O que você precisava fazer para ver uma situação ser transformada, você e sua esposa fizeram. Sim. Estava até comentando com o Gino, que está aqui na parte técnica, né? Que hoje meu devocional foi 2 Samuel 12, que é o texto basicamente que Davi passa por algo semelhante, né? Sim. O filho dele está ali entre a vida e a morte, ele está jejuando, ele está buscando, ele fez tudo o que podia. E quando acontece que o Senhor leva, né, a criança, ele levanta, ele lava o rosto, e os anciãos perguntam para ele, né? Poxa, Davi, por que agora você parou? O que aconteceu? Ele falou, cara, eu fiz tudo isso porque talvez o Senhor, né? Talvez ele se lembraria de mim e talvez ele curaria. Mas como não fez, né? Vamos contextualizar ali. Vamos seguir a vida. Vou comer, vou me levantar. E eu aprendi, pastor, eu creio que muitas pessoas que possam estar passando por algo próximo ou semelhante, que o Espírito Santo possa estar falando no coração de cada um. Porque eu me lembro que em um momento que eu estava compartilhando algo assim, uma mulher, ela era até uma pessoa que fazia parte de copa, né? De cuida do café, né? Do chá da empresa. E ela chegou para mim e ela disse que ela estava, parece que há 20 anos em depressão. Ela tinha perdido as 2 filhinhas dela. E ela foi contando, pastor, a história dela, e eu não conseguia mais prestar atenção, que eu peguei esse começo, 20 anos. 20 anos. O que fez essa mulher virar essa chave? E ela foi contando a história e na minha cabeça eu não conseguia ouvir mais nada. E só isso aqui, gente, o que fez essa mulher? Qual que foi a chave? Ela parou ali. O que foi que fez essa mulher? E a hora que ela concluiu, eu falei, olha só, vai me desculpar. Qual que foi a chave que fez a senhora levantar da cama? Ela falou, olha, o Espírito Santo falou no meu coração... E eu tive que entender que a forma de eu honrar a história das minhas filhas era eu continuando. Olha aí, cara. E forte isso, hein, mano? Pastor, é fortíssimo. Então, assim, nós estamos passando um momento muito difícil no nosso país. A questão financeira acaba em todos nós, a maioria das pessoas, sim, né? Sim. E às vezes a pessoa está passando no lar uma questão de abandono, uma questão, né, enfim, de enfermidade. E o que eu posso dizer, e uma das frases que eu mais orava enquanto eu passava por essa situação, pastor, era assim, o que há após a tempestade? Tá. Será que há o sol? Será que há bonança após essa tempestade? E hoje, vivenciando ainda, eu contextualizo como se fosse o barco ainda ali quebrado algumas coisas, mas a tempestade ela vai passar. Sim. Então, assim,
quem estiver nos assistindo, né, nos ouvindo, a tempestade vai passar. Amém. A gente tem que estar preparado para o dia bom, para o dia mau. É por isso que a palavra fala, aquele que está de pé, cuidado. Porque o dia mau, ele chega, pastor. Ele vem. Ele vem. A palavra fala também, né? Para a gente guardar os nossos dias. Quando chegar o dia mau, a gente não se esqueça. Sim. Eu costumo dizer assim, né? Que ninguém vive primavera e verão para sempre. Isso, perfeito, pastor. Virão isso aí. outonos, virão invernos, né? E a gente sabe que na natureza, cada estação tem um objetivo muito claro. Foi criado por Deus, né? Senão ele teria feito tudo verão, né? Não, mas elas têm, as estações têm as suas finalidades, os seus propósitos, né? E a natureza reconhece isso, né? Sim. E a gente percebe que uma planta às vezes sai do inverno, aí ela vem mais viçosa, né? Ela vem toda bonita, né? Ou seja, para dar frutos tem que ter também o momento onde ela vai passar pelo inverno, pelo outono. Então, não é diferente conosco, né, cara? Hoje eu estava compartilhando com uma pessoa algo e talvez também faça sentido dentro do que você falou, né? Jesus, ele não prometeu para nós que seria fácil, que seria simples, né? Mas quando ele fala sobre o homem prudente e o insensato, ele fala que os dois construíram a casa. Mas a diferença é o final da história, né? Perfeito, porque a tempestade veio sobre os dois, mas aquele que construiu sobre a rocha, ele não ficou isento da tempestade. A tempestade também deu contra a casa dele, o vendaval veio contra a casa dele, mas Jesus disse, permaneceu de pé. E o outro, a casa caiu e ele diz, grande foi a sua queda, né? Então há uma diferença entre servir ao Senhor e não servir, porque talvez alguém pode dizer isso, né, cara? Falar assim, mas o que está valendo a pena? Ou seja, Deus não me ouve, eu fiz 40 dias de jejum, eu busquei, eu sempre coloquei fiz tudo recursos, certo, fiz tudo né? certo, né, cara? Casou tudo certinho, estava tudo tranquilo e de repente, né? Surgem perguntas e elas são lícitas, né? Porque nós somos humanos, né, cara? Sim. Seres humanos, não tem como a gente falar, não tá doendo. Não, cara, tá doendo pra caramba, né? Mas a diferença é o que você falou, né? Ter o Senhor. E isso muda tudo, né, Gladys? Muda tudo. Pastor, colocação perfeita, porque esse é o ponto, essa é a fé. Eu tenho essas indagações todo dia, todos os dias. Mas o que eu aprendi com um pastor? A questão de orar e pelo menos 1 hora por dia e ali chorar aos pés do Senhor. Sim. Porque aí tudo que tem ali do eu estou esgotando aos pés de quem está ali para me ouvir. Porque se eu não faço isso, eu vou acabar despejando em outras situações. Na empresa, em pessoas, na esposa, em filhos. Então, assim, a gente precisa ter essa sabedoria, a gente entender para quem nós precisamos chorar e quem vai nos consolar. Muitas pessoas acabam se esquecendo disso. O Espírito Santo, ele está para isso, pastor. O senhor sabe, né? A gente está aqui para poder nos render aos pés dele, colocar ali as nossas lágrimas, as nossas indagações. Uma vez uma prima minha disse para mim o seguinte, Glad, pode falar pro Espírito Santo, ele aguenta. Olha que legal, essa frase cara. é muito poderosa. Olha aí, cara. Então, assim, às vezes a gente tá ali, poxa, Senhor... Será que eu falo? Será que eu não falo, cara? Ele aguenta. Rasga o verbo rasga aí, o seu né? coração. E nos meus devocionais, todas as manhãs, quando eu me levanto ali, de fato, eu sinto a capacitação do Senhor para poder viver aquele dia. Sim. O maná, ele é para aquele dia. Então, muitas pessoas se esquecem disso. Estão passando por situações difíceis e não estão se esquecendo. E isso é uma estratégia do nosso inimigo, né? Estão se esquecendo do principal, os pés do Senhor. Se tem um lugar, né, onde a gente tem que se derramar, né, como Marta, né, é nos pés dele, né, cara? Não tem outro lugar. Sim. Porque só Jesus tem as respostas que nós precisamos. E às vezes a resposta nem vem na hora, né, cara? Eu tô aguardando a minha, pastor, então, bastante. É interessante esperado isso. Com paciência no Senhor. É porque, na verdade, eu vejo assim, Deus, ele vai se revelando pelo caminho. A gente percebe isso dentro da palavra, né? Deus chama lá, né, o Abraão, né, e fala para ele, sai aí do meio da tua terra, da tua parentela. Olha que proposta, hein, cara? Deixa tudo e vai para a terra que eu vou te mostrar. Não, Senhor, mostra primeiro, né? Quero saber onde é que é. Como é que é? Hoje será que eu quero ir? Será que eu vou gostar? Tem um chamado missionário. Não, mas para qual país que é? Para onde que eu vou, né? Qual recurso que eu vou ter, né? Mas Deus chama, né? Abraão. Deus chama Abraão e o desafio é grande, né? Porque
Uma coisa é um homem também sair sozinho pelo mundo, onde ele dormiu, onde ele ficou e tal. Outra coisa é Deus falar, cara, eu quero que você venha com a tua família, né? Eu quero que você reúne aí um povo. Você vai liderar um povo. E eu vou me revelar a você pelo caminho, né? Então, cara, isso é muito forte. E eu tenho certeza que crises, né, também se passaram na cabeça do Abraão, senão ele não teria feito algumas maluquices, né? Verdade. Ele fez algumas maluquices, né? Então, a gente olha a história de Abraão, às vezes lembra dele com Isaac, que é o pai da fé, tá lá em Hebreus e tal, mas no início não era o pai da fé ainda não, cara. Ainda tava com um monte de dúvida. É verdade. Não é, cara? Então, às vezes, Deus também vai ainda trazer respostas que até então talvez não chegaram, né? Sim. Uma das coisas, pastor, às vezes ali meditando, eu comecei a ter um dilema comigo mesmo, assim, Senhor, não pode ser natural. Eu tenho vivenciado a questão sobrenatural, eu tenho buscado o sobrenatural, eu preciso do sobrenatural, quero ver. E no meu coração começou a aparecer, e se não ver? E aí? Né? Vai continuar me servindo? Isso. Então eu comecei a ter essa frase quando esse dilema chega na minha cabeça. Então eu vou morrer tentando. Tá. Isso aí, cara. Porque pelo menos vamos estar próximos. Na verdade, né, quando você falou de Hebreus, né, cara, ali é uma definição de fé muito doida, né? Porque é a prova do que eu espero, né? E nós esperamos o reencontro, cara. Sim. Né? O reencontro, e ele só é possível pela fé. Se eu não crer realmente que a Lisa está nos braços do Pai, eu vou crer no quê, então? É verdade. Não é, cara? A gente aprendeu a amar Jesus de uma forma diferente, né, pastor? O senhor falou esse ponto do reencontro. É algo que eu falo muito para mim mesmo, nas minhas crises. Eu começo a trabalhar a questão mental, né? Me lembrar do céu. E a gente desenvolveu esse amor novo, minha esposa e eu, por Jesus, pelo reencontro. Porque, ok, ele nos salvou, é a maior obra. E ele fez além disso. Ele nos deu a oportunidade do reencontro. Poxa, cara, isso é muito forte, né? Muito forte, porque é o que alimenta a nossa fé, a nossa esperança. Sim. É que um dia nós estaremos juntos novamente e vamos ter a clareza, né, dos propósitos ali, né? Isso também é algo extraordinário, né? Sim. Aí meio que um filme na cabeça, né? Fala, porra, não, é que o caminho era por ali. Porra, então, agora eu entendo, né? Tem algumas histórias que a gente vê na Bíblia, a gente acha legal porque a gente conhece o começo e o fim. Aí é fácil, mas você não tava na pele dele lá, né? Pra passar, né? Depois que o mar abriu, é fácil saber agora, que foi fácil atravessar, né? Mas e aí, se você saber que se você estivesse lá e o mar de frente lá. Não é, cara? Aí o cara canta, né? Não, o mar se abriu, legal, né? Então, mas se eu tivesse ali, será que eu ia falar pro Moisés a mesma coisa? Você nos trouxe aqui para nos matar? E agora? Talvez seria, né? A mesma reclamação, viu? Matar ele. A gente ia falar pro Moisés, onde é o saque? Eu quero ligar lá. Onde é o 0800 que eu vou ligar? Isso aí não tá certo, não. Gládio, mas essa história toda com a Lisa, né? Eu vi que vocês... assim, fizeram um álbum, né, cara? Achei lindo ali você contando, né? A história, compartilhando também um pouco da dor de vocês, mas também do que o Senhor foi fazendo no processo, né? E como que foi, assim, a ideia desse álbum, assim? Já estava isso na sua mente? Você já tinha alguma coisa? Como que foi isso? Pastor, por mais que eu já tentei me preparar, mas é um assunto que ainda acaba me emocionando. Vou tentar aqui seguir bem. Fica à vontade. Vamos pegar os lenços. Só pegar o... Aqui pastor, só pode descontrair. A gente fala que gosta que chora, entendeu? O Rick é bom, né? Mas é uma situação desafiadora, eu sei, para você compartilhar, né? Mas eu creio que há um propósito nisso, né? A tua história vai conectar com a história de muitas pessoas e vai dar a eles fé, vai dar a eles força, vai dar a eles esperança, viu, cara? Amém. Com certeza disso aí. Pastor, uma das coisas que me deixa também assim, que fortalece a nossa fé lá em casa, até você que está nos assistindo, é a questão de pensar em eternidade. Tá. Quando a gente começa a pensar em eternidade, e mais uma vez, é algo que o nosso adversário tenta a todo momento nos privar, fazer com que a gente se esqueça disso. Tá. E quando nós pensamos em eternidade, o que é a vida do homem nessa terra? Sim. Não é nada.
Então, assim, quando eu começo a ter esse vislumbre da eternidade, eu começo a raciocinar hoje a média 80, 90 anos, na melhor das hipóteses, Sim. nada. É nada. Então, eu começo até uma das frases que eu uso no álbum, né? Eu quero começar a pensar e ser grato pelo que me foi dado e não ficar pensando no que foi tirado. Sim. O Senhor foi fiel comigo. Eu vou fazer 41 agora, dia 20 de setembro. Durante 40 anos, basicamente, o tamanho que seria a minha ingratidão, né? Por querer abandoná-lo, né, pastor? Então, é um exercício diário que minha esposa e eu nós fazemos, né? É a maior dor que um ser humano pode suportar. A gente tem ciência disso. A gente chora e vive essa dor diariamente. Nós moramos na mesma casa. Nos últimos meses da Lisa, a UTI nós montamos na nossa casa. As enfermeiras ficavam lá. Existe o quarto dela ainda, né? O senhor estava comentando a questão de desmontar. A gente passou por esse período de desmontar o quartinho dela, mas as coisas dela tá lá, o guarda-roupa. A gente vivencia esse confronto diário. Ainda é muito vivo, né? Muito vivo. E quando eu comecei a pensar essa questão da eternidade, e uma vez eu fui ministrado, até a gente estava comentando sobre o Ademar de Campos, eu estive no Fornalha, escola de adoração, e estava o Ademar e o Brunão do Morada, e eles estavam falando sobre frequência. Eles estavam comentando por que algumas músicas, às vezes nem é cristã, e a gente nem sabe o que está falando, mas acaba nos tocando. Aquilo são frequências. Eles me disseram algo que eu nunca mais esqueci, que a frequência do haja do Senhor foi tão forte que ela ainda ecoa no universo. Ele está se expandindo, está criando. Sim. E quando eu comecei... a Lisa faleceu no dia 4 de janeiro. Eu tinha pedido ao Senhor que eu queria estar com ela naquele momento. E Ele ouviu essa oração. E quando ela parte, os médicos chamam minha esposa e eu no quarto, né? Eu liguei para minha esposa, ela veio para o hospital. E aquele momento, o Senhor foi assim... Eu tento, como eu disse, ver o lado bom da situação. Eu estive na UTI o ano de 2023, 1/3 do ano. Eu vi em torno de 4 crianças falecerem na UTI ao meu lado. Sim. Pastor, UTI é um ambiente terrível, mas de criança... E a gente vê a questão carro funerário infantil. Eu não quero trazer uma questão emocional para quem está nos assistindo. Eu quero só de mencionar o que nós passamos ali. E o Senhor foi tão bom que a Lisa ela faleceu no quarto. Então foi um ambiente privado. Aí nós estávamos ali. Quando os médicos estavam em volta, aquela situação, a gente passou muito tempo com eles no hospital. Então já nos conhecia, tinha uma proximidade. E eu pude ali, pastor... Uma das poucas vezes que eu senti de fato o ambiente celestial, eu disse, olha, a gente orou ali e tal, e eu disse, olha, eu queria declarar algo para todos vocês. O Senhor é bom. Olha aí. Pastor, nesse momento, foi um dos poucos momentos assim na minha vida que eu pude sentir o celestial, anjo, sabe? A situação no quarto, todos ficaram numa situação assim, porque não era o que o script humano eu teria que dizer. Não é o normal. Não era o normal. Então, aquela situação começou a trazer pra gente esse peso do espiritual, do eterno. Sim. E quando a Lisa partiu, nós passamos um período, né, de 10 dias em Porto Ferreira, na chácara dos meus sogros. E no dia que ela partiu, uma das coisas que eu mais orava era de Senhor, ninguém entende a minha dor da minha esposa. Né? Quem que passou por algo similar? Eu queria tanto ouvir de alguém que passou e vai me dizer... A tempestade vai passar, você vai continuar caminhando. E na chácara do meu sogro, no mesmo dia do velório da Lisa, eu recebo a ligação do Zé Ricardo. Olha aí. O Zé Ricardo era um amigo meu, né, vocês conhecem, de infância. Basicamente, a nossa adolescência e juventude, a gente estava ali próximo até ele ir para o Timor. E ele falou, cara, eu preciso te ver. Coincidentemente, né, deu incidência, eu tô no Brasil... E ele foi lá em Porto Ferreira e ele pôde dizer a frase que eu estava pedindo a Deus. Ele falou, cara, eu sei, né? Isso é muito... tem um significado muito especial alguém dizer isso. Eu sei o que você está passando. Então, assim, às vezes quem está nos assistindo está passando por algo similar, né? Eu sei o que vocês estão passando.
E ele disse para mim essa frase, eu quero dizer para quem está nos assistindo: há vida após a tempestade. Glória a Deus, é isso mesmo. O Senhor, é o que o Senhor disse, pastor, é a questão onde os nossos pés estão firmados. É aí que a gente vê Deus. É o verdadeiro evangelho puro e simples. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Estou contigo. Então, assim, nós começamos a vivenciar um evangelho puro e simples a partir desse momento. Quando eu volto para Ribeirão, um amigo, Juninho Tamburuso, meu primeiro professor, entra em contato comigo. Muito tempo que eu não falava com ele. Eu tinha comentado com ele a situação da minha filha. O pai dele estava passando um problema de saúde também, acabou falecendo. E ele pediu para eu visitá-lo no estúdio. Eu chego no estúdio e falo... Ele nem é cristão ainda, se ele estiver assistindo, né? Mas mas às vezes é mais cristão. É mais. Porque ele disse algo assim que foi basicamente o Espírito Santo. Ele disse... Glad, o que eu posso fazer? Eu quero fazer algo. Vamos gravar alguma coisa. Olha. E eu me lembrei da questão da frequência, que eu estava comentando a frequência, né? E eu me lembro que o Ademar e o Brunão comentaram que existem uma frequência que tocam o céu. E aquilo ficou tão fresco na minha mente, eu disse, eu preciso fazer uma frequência que toca o céu. Olha aí. E eu tinha algumas composições que eu fiz nesse período, né, da Lisa. E eu disse para ele, olha, Juninho, eu não tenho como arcar com isso, cara. E, cara, vai ser meu presente. Olha aí. Não, fantástico. É Deus, né? É Deus, pastor. Usando essa história, né, cara? Por mais que seja uma história... Que machuca ainda, que ainda há uma dor, né? Mas há um propósito. Há um propósito. Pastor, foi tão incrível que foi algo que uniu muitas pessoas. Eu acredito que um dos dons que o Senhor me deu é trazer essa unidade de pessoas próximas, né? Juntar pessoas. E esse projeto... Eu precisava ter um momento de vivenciar a questão do luto, ok? Foi um pouco do mês de janeiro, mas eu precisava sair do meu quarto, eu precisava espairecer a cabeça. E foi exatamente o que aconteceu. Eu saía do escritório por volta das 4 horas e ficava até 5 da manhã no estúdio dele, a gente compondo arranjo, detalhes, e envolvendo pessoas. Vem um baixista, vem um tecladista, vem um baterista. E aquele ambiente foi começando a crescer. Nós passamos o mês de fevereiro todo ali fazendo essa parte das gravações, composições. E no dia 22 de março, que ela faria 3 aninhos, era a data... mais difícil, né? Que a gente estava orando. Eu orei ao Senhor numa manhã, pedindo, Senhor, o que eu faço? Ok, esse mês de fevereiro foi bacana. Minha esposa foi envolvida, minha filhinha foi envolvida. Ela chegou a cantar uma das músicas, minhas filhinhas. E agora? Vai chegar a data mais difícil, né? Aniversário da Lisa. Pastor, a gente só consegue ter essas provas, né? E o Senhor fala para fazer prova dele... Quando a gente ora, quando tem um momento com Ele. Sim. E todo lugar que eu passo, eu percebo, como eu estou dizendo várias vezes, que é onde o inimigo tem mais cegado a igreja. É o momento com Deus. A gente faz a oração na igreja aqui e acha que está tudo ok. Acho que é só vir no domingo. Acho que é só isso, né? E a gente cobra o resultado de Deus, cobra a resposta. Por muito tempo, nesse período de 2 anos, né? 10 meses, eu falava, Senhor, não fala comigo. Né? O Senhor não fala comigo. E eu anotava, né, e ainda anoto meus devocionais. E o Espírito Santo falou, poxa, olha o tanto que eu falei com você. Dá uma relida, relembre um pouquinho. Então, assim, ele tá falando ainda. Né? Você que tá nos assistindo, né, talvez está sentindo esse mesmo sentimento que eu tive do abandono, né, que é o sentimento mais doloroso ali, né? Sim. O abandono de Deus. Ele tá te ouvindo, passa momento com ele. Eu me lembro que eu fiz essa oração, Senhor, o que eu faço dia 22? Pastor... Quando eu acabo o devocional, um cliente dos Estados Unidos entra em contato comigo pedindo para eu estar passando com ele um período. Eu não tenho nem como explicar. Aconteceu que deu certo toda a agenda, que no dia 22 de março a gente lança o álbum da Lisa como um presente, né? Em homenagem a ela. Sim. E eu e minha esposa e ela lá nos Estados Unidos. Olha aí, cara. Fora do ambiente pesado que a gente estaria enfrentando, ali no ambiente mais leve, lançando. E ali naquela semana eu me lembro de receber centenas de mensagens de pessoas que estavam se conectando com aquilo. Pessoas que estavam voltando aos caminhos do Senhor. Pessoas que estavam ali passando por algo semelhante.
Foi fantástico, pastor, alcance, a experiência, né? o alcance que teve. Dessa mensagem, né, cara? Então a gente começou a ver ali um significado de dor. Pastor, eu comecei a entender que amar o Senhor pelo meu sentimento não é fé. E é algo tão básico, mas eu só pude entender depois de toda essa dor. Porque se me perguntar, você passaria por isso? Claro que não. Você trocaria tudo isso pela sua filha? Eu trocaria com certeza, mas esse é o eu que eu tenho que pôr na cruz. E essa é a questão, esse é o verdadeiro evangelho, a gente começar a falar pelo Espírito. O que a gente tem alimentado? Se a gente alimenta só a carne, a gente vai falar pela carne. Vai ser as nossas vontades, os nossos questionamentos. Então eu tenho... foi essa lição, né, que eu acabei aprendendo ali. E foi assim, algo... Eu me lembro que o Tamburus, no momento, disse assim, gente, é um negócio tão triste que a gente está fazendo, mas tá todo mundo rindo. Como que funciona isso? E a gente, num momento assim, bacana. E uma das sensações, para concluir esse raciocínio, pastor, eu acho que me estendi demais. Não, tá tudo certo. Tá tudo bem. Era a sensação que a minha esposa e eu tínhamos de estar segurando ela pela última vez. Aquela homenagem, aquela frequência que tocaria o céu, tocaria algumas pessoas. Então, foi lindo, assim, e tem sido... obviamente que aquele calor do lançamento passou, mas semanalmente chegam algumas mensagens, algumas pessoas que acabam conhecendo. Poxa, eu recebi isso, passei por algo assim, assim, assado. Então, a gente vê que o Senhor, ele faz o vaso de honra, ele vaso de desonra, ele quebra, ele é o oleiro. Então, quando a gente começa a estar ali mais alinhado com o Espírito, a gente começa a ter um pequeno vislumbre de como as coisas deveriam funcionar. Com certeza, com certeza. Mas é uma história emocionante, mas também é uma história linda. E não deixa de ser uma história de superação, né? Porque vocês estão agora já vivendo um novo momento e na certeza Deus tem muito mais para fazer, né? Eu gostaria de te pedir uma gentileza. Vou pedir para ele. Vai ter palhinha? Não. É que, assim, eu amo ver você tocar e ministrar, enfim, né? E eu sei que não é fácil quando você realmente lembra da Lisa, enfim, né? Mas queria, assim, pedir a você que trouxesse alguma coisa, pode ser do álbum ou não. Você acha que dá para fazer uma partezinha de uma canção, alguma coisa que de repente aqueles que estão com a gente aqui vão entender um pouquinho mais, né, dessa história, mas também conhecer um pouquinho mais do Glad. Não só conversando, né? Talvez você está aqui, realmente, ele é meio tímido, né? Ele conversa assim, agora é que eu quero ver. Vai ter outra impressão. Agora é que eu quero ver, né? Mas é realmente muito lindo. Então... Eu vou mudar a afinação, pastor. Eu tava com uma ideia de fazer uma outra. Como a gente foi conversando... Mudou na hora, hein? Quem sabe faz ao vivo. Mas Deus é bom, né? Deus é bom. E... Vai ter nesse tempo aí de afinação, mas fica à vontade, que o Senhor realmente colocar no teu coração aí. Amém. Compartilha com a gente. Pastor, essa canção ela é a primeira do álbum, ela se chama Hoje, Vi. Ela basicamente ela ilustra um pouco dos devocionais. Era exatamente quando eu escrevo essa canção, eu tô com a Lisa ali no meu escritório, ela na situação com o diagnóstico médico já, e assim eram minhas orações, as formas que eu escrevia ali na sinceridade de estar conversando com o Senhor e dizendo que para onde eu vou, Senhor? A gente não tem como abandonar, né? E eu só conheço isso, eu fui criado assim, Senhor, pode acontecer, essa é a maior dor, esse é o limite. Teve um amigo que disse para mim, você vive o limite do ser humano. Esse é o limite, mas se foi a estratégia do adversário, nosso inimigo, eu não tenho para onde ir. Na verdade, né, tem uma identidade muito grande com o Pai, né, uma situação dessa, né? Porque ele entregou o Filho por vontade própria, por amor, né? Ele nos deu Jesus, né? Então, a gente imagina o sofrimento de Jesus naquela cruz e a Bíblia é clara em dizer que o Pai o entregou, né? O Pai, ele teve esse amor por nós, ele nos deu o Filho dele. Amém. Então, ele sabe a dor, né? Ele sabe, pastor. Bom, essa canção se chama Hoje. De todas as vezes em que eu orei,
Talvez hoje seja o dia em que eu mais chorei. De todas as vezes em que eu clamei, talvez hoje seja quando eu mais te chamei. Ventos e tempestades tentam apagar o sorriso que você me deu. Mas hoje, hoje eu vou ficar aqui até ouvir sua voz como da última vez. Mas hoje, hoje eu vou deixar você me abraçar como da última vez. Eu vou deixar você me abraçar como da última vez. É pra quebrar nós tudo aqui. Você viu a voz desse menino? E quem quiser acompanhar as músicas, tem disponível nas plataformas? Como é que faz? Tem sim. Nas plataformas, o álbum se chama Bondade e Graça, né? Gladstone Filho. Em todas as plataformas, no YouTube. Inclusive, a gente fez o filme do álbum, né? Onde eu conto um pouco a história no intervalo de cada música, explicando um pouquinho a respeito. Existem os making-off. É bacana no making-off que colocamos até os médicos que atenderam a Lisa. Eles puderam testemunhar. Se eu tiver um minutinho, pastor, eu lembrei de algo. Tem. Nós temos aqui a tarde inteira, irmão. Aí... Oi, Gino, lá. Eu não sei se vocês conhecem o meu pai, né? Sim, eu conheço. Meu pai, ele é bem assim, como eu posso dizer, incisivo. Ele é um evangelista. Então, todas as vezes que a Lisa estava na UTI, ele coloca o celular alto, ele queria orar por pessoas. E sempre os médicos chegavam, poxa, não pode, tem que ter o espaço, precisa, né? O volume baixo e assim por diante. Eu me lembro que um dia eu cheguei no hospital e foi por isso que surgiu os médicos no making off, né? Eu me lembro que eu cheguei no hospital e eu fui trocar com o meu pai. E eu cheguei na UTI, ele não estava. Eu perguntei, falei, tá meu pai? Pô, ele teve que ir para a direção do hospital. Falei, poxa vida, certeza, pronto. Vai levar uma chamada. Foi orar por alguém, né? Ser proibido de entrar no hospital. E nisso me pediram, olha, o pessoal tá te chamando na direção do hospital. E quando eu fui orando, Senhor, né, que a vergonha seja pouca, né? Já tá tão difícil a situação. E quando eu chego, eu me deparo com uma cena onde tava ali o diretor e a diretora de enfermagem chorando ali com o meu pai. E eles queriam testemunhar o que a Lisa estava significando para os médicos naquele ambiente tão difícil. E eu me lembro que a pessoa que era responsável pela enfermagem, ela estava ali com o meu pai, ela estava orando para poder... Ela era cristã, ela tinha se desviado do caminho do Senhor por uma enfermidade que tinha acontecido com o ente querido dela. E ela estava ali fazendo uma oração de reconciliação. Então, assim, essas situações a gente quis registrar, né, em filme do álbum da Lisa. Então, colocamos alguns trechos ali no making off. E, poxa, na dor, o nome do Senhor foi glorificado. E em fé, a gente vê que é esse o objetivo, sim, né, pastor? Sim, mesmo nas situações mais desafiadoras da vida, né? O nome dele seja glorificado por cada um de nós, né? Amém. Glad, a gente quer agradecer muito. Você que está com a gente aqui, assista Bondade e Graça. Esse álbum é lindo. Eu vi o filme, vi os depoimentos ali, né, de uma música para outra, né? Aquele fechamento também, você com sua esposa, sua filhinha, né? Algo tão forte, porque isso não desestruturou a família, pelo contrário, uniu ainda mais a família, né? Verdade. E veja como que a Lisa teve da parte de Deus também, né, essa força de fazer essa família vai permanecer unida. Né? Então isso é extraordinário, né? A gente sabe que as lutas, as adversidades, elas podem ou contribuir para a gente se afastar de Deus ou para nos aproximar ainda mais dele. Graças a Deus que na história de vocês, né, aproximou. Amém. E a gente está muito feliz. Obrigado, viu? Por compartilhar
por quebrar a gente também. Ele acha que é só ele que chora. A gente aqui, a câmera não tá na gente, nós vai enxugando aqui. Ainda bem, né? Ainda bem que tem 2 câmeras no convidado. 2 no convidado, aí desliga a nossa, a gente enxuga o olho e pronto aqui, né? Que bom. Mas realmente uma alegria. Obrigado. Por sempre estar assim, pronto a nos servir, né? Daqui a pouco estará nos servindo de novo na ON. É verdade. Prazer. A gente usa tudo do Glad. É verdade, tem que aproveitar, né? Pra servir. Obrigado mesmo, viu? Segue o Glad nas redes sociais, é @Glad. Glad Vocals. Glad Vocals, lembrando que o Glad tem Y ali, tá? Y. Glad Vocals, né? Segue nas redes sociais. Tem sempre coisa bacana sendo, né, colocada lá. Você posta bastante coisa, é bem legal, né? E vocês vão conhecer um pouquinho mais desse menino cantando e adorando a Deus de uma maneira muito especial, muito única. Então, Deus te abençoe, viu? Obrigado mesmo. Vamos falar dos nossos parceiros? Né? Vamos lá. O olho antes? Vamos falar dos nossos parceiros. A Gig Now, que é responsável pelo audiovisual desse podcast, essa qualidade de áudio e vídeo que você está acompanhando. Quem é responsável é Gig Now. Entre em contato lá pelo Instagram, Gig Now. G-I-G Now de agora, né? Agora. Gig Now no Instagram, e você que precisa de gravação das suas videoaulas, palestra, transmissão ao vivo de reuniões, alguma reunião importante, Gig Now pode resolver tudo isso para você. Até também transmissão ao vivo de cultos para você que tem dificuldade com voluntários ou com equipamentos. A Gig Now pode te ajudar. Entre em contato lá, se falar que viu aqui. Tem desconto. Tem desconto. Então, põe a palavra-chave. Altos 20. Isso. É só falar que viu aqui que tem desconto, gente. Corre lá. Tem também a On Web Rádio, que é a Rádio Gospel. Na internet, você tem o melhor da música gospel, o melhor de informação e diversão para você 24 horas por dia no ar. Então, é só você vai lá na sua loja de aplicativos, baixa o aplicativo da ON, é gratuito, ON Web Rádio, aperta o play, você vai ter a melhor programação na palma da sua mão. Tem o site também para você poder ficar por dentro, www.onwebradio.com.br. Eu e o pastor Samuel estamos lá também, Estamos lá. Lembrando, tem pro iPhone agora. Tem para todos os celulares, iPhone e Samsung, Motorola, qualquer celular tem lá. Vai ouvir a On Web Rádio. Isso mesmo. Também a gente quer falar, né, do nosso parceiro Gospel Channel, tá sempre com a gente aqui. O Altos Papos Podcast faz parte de uma playlist no canal Gospel Channel no YouTube, e você também pode acompanhar através do site. É um portal de notícias na internet, gospelchannel.com.br. Ali tem as novidades, né, do universo gospel. São matérias lindíssimas, muito bem produzidas, viu, Vi? Jornalistas o melhor, ali trabalhando, né? Quer ficar bem informado, Gospel Channel. Gospel Channel. E não é fofoca, é notícia gospel. E ainda tem mais um parceiro, que é a Union Church, que é a nossa igreja aqui em Ribeirão Preto, né? Fica na rua São José, 3081, né? No Alto da Boa Vista. Você que é de Ribeirão Preto e região, quiser nos conhecer, fazer uma visita, os nossos cultos, quarta às 20, no domingo são 2 encontros, às 10 e às 18. Pode vir com toda a família. Tem um espaço aqui para as crianças, tem a Union Kids. Também você, mamãe e papai atípicos, tem um espaço ali para o seu filhão. Pode vir com toda a família, vocês serão muito bem recebidos. E tem um último parceiro, Vivi. O último parceiro é você aí que está acompanhando, quer ter a sua empresa aqui com a gente. Entre em contato lá no Instagram, Altos Papos Podcast, e pede o Media Kit, com certeza vai ser acessível para você. E aí, quem sabe, né, nos próximos a gente fala da sua empresa aqui, do seu espaço estará também. Aqui, ó, na mesa do Altos Papos Podcast, tá bom? Queria falar mais uma coisinha. Para se inscrever. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Deixa um comentário aí também, um comentário carinhoso aí pro Glad, e que ele vai voltar para poder responder todo mundo. A gente vai pedir, né? Não, vai. Responde todo mundo. E precisa voltar mais para cantar mais. Só essa palhinha só de cantar?
Não sei, podemos encerrar com ele fazendo mais um trechinho, verdade, verdade. A gente nunca encerrou assim, né? Todo dia que tem um não músico é todo dia aqui. que tem aqui violão e tudo, gente. Que isso. Agora que eu vi que eu falei, gente, será que eu viro meu microfone? Tá até logado o microfone. Não, o Gino deixou tudo o violão, pronto, o negócio aqui é chique, né? É. Vamos aproveitar mais um pouquinho. O Gino tá bravo lá. Olha lá. Essa loira, tá? Agora que eu vi o cabo ali, ó. Aquele ali liga aqui o violão. Aqui é profissional, não tô acostumada. Não tem. Ô, Gladys, dá pra... Claro. Fazer esse fechamento em alto nível, né? Vamos falar o nosso bordão, né? Aqui, é verdade, papos, a gente fica por aqui, mas toda semana tem um episódio novo aí na playlist. Você pode se deliciar com muitos altos papos aí. E Altos Papos Podcast, os melhores papos você encontra aqui. Vamos lá. Às vezes as lágrimas falam o que o coração não pode mais expressar. E mesmo cansado eu insisto em acreditar. Vai valer cada segundo que o amor faça, que a cruz vença, se a dor não passa. Vou vivendo, pois bondade e graça me alcançarão para sempre. Às vezes os sonhos parecem nunca chegar. Eu não consigo entender, mas se a noite é densa, está perto o amanhecer. Vai valer cada segundo que o amor faça, que a cruz vença, se a dor não passa. Vou vivendo, pois bondade e graça me alcançarão para sempre. Me alcançarão para sempre. Aê! Bom demais, né?